entrevista, fala, mas por quê? E a pessoa numa situação super vexatória, como que fica a saúde mental dessa pessoa? Então, quando a gente pensa, né, em saúde mental, que a saúde mental é o bem-estar, né, a pessoa ter condições de lidar, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a gente ter condições e habilidades de lidar com as questões e conflitos da vida, ainda nos tornando produtivo. Mas como que uma pessoa vai conseguir lidar com essas questões se ele é olhado como uma pessoa não produtiva, como uma pessoa que não está dentro de um padrão? Então estamos aqui retornando no nosso módulo de obesidade, Pílulas da Saúde, agradecendo a todo o público de ter se inscrito no canal, no YouTube, ter mandado mensagens, e a gente aí agradece essa oportunidade desse novo evento aí, o segundo encontro, buscando acima de tudo a questão da obesidade e qualidade de vida. E não poderíamos deixar de ter nesse módulo aí o papel do psicólogo como um profissional essencial ao cuidado do paciente obeso. Onde eu tenho a felicidade aí de ter convidado e ela ter aceito a Paula Alves, que é uma psicóloga que eu diria com uma trajetória de uma experiência muito grande, a qual eu aprendi, Paula, com você, dentro de uma operadora de saúde, quando a gente construiu o núcleo de obesidade. Seja bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse convite. Com certeza a gente vai discutir vários pontos essenciais, ajudando o público leigo que precisa desse olhar. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. E eu que fico muito honrada de poder estar aqui falando um pouco do trabalho da psicologia, do quanto ele é importante, mas enquanto ainda a gente tem estigma, né, quando a gente fala em saúde mental. Nós estamos aí a campanha do Setembro Amarelo, que visa aí, foi implementado com o objetivo de ter um olhar da saúde mental da população. O obeso não ficaria de fora dessa questão. E ter a visão da saúde mental é essencial. E aí daí a importância de trazermos a Paula para esse encontro, onde a gente busca, primeiro, vamos quebrar o preconceito da saúde mental e entender que nós, seres, nós somos uma tríade, mente, corpo e alma. Então a gente tem que cuidar dessa tríade com todo carinho, com todo esmero. E o paciente obeso que tem seus rótulos, que tem o seu preconceito, onde eu disse numa frase junto com o Godinho naquele encontro do Bariátrica em Foco, que a gente colocou que o obeso ele é cobrado para perder peso, e aí ele sente uma pressão da sociedade muito grande, geralmente em idade produtiva, e depois que ele opera, ele é cobrado porque ainda não emagreceu. Ou seja, o estigma o acompanha, e as questões afetivas não saem de perto dele porque tem os seus próprios fantasmas. E eu acho que é dentro desse conceito que eu vou pedir que a Paula abra o leque do seu conhecimento e nos traga essa questão afetiva do obeso, a autoimagem do obeso. Eu fico pensando, né, que não tem como a gente não falar de um contexto social, né? A gente vive um massacre do corpo perfeito, né? Então a gente está numa sociedade onde esse paciente, essa pessoa, nós, né, faço parte também dessa sociedade, a gente ouve que ser magro é o perfeito, que ser magro é sinal de autoestima, é sinal de sucesso, é sinal de a questão intelectual, você é o melhor. Então, eu fico imaginando que se a gente se adequar a este modelo, a gente vai adoecer. Então, penso num paciente que ele não está dentro desse padrão, inclusive um padrão que não existe, né? O modelo Gisele Bündchen, a nossa sociedade as mulheres brasileiras, elas têm curva sim, elas têm o corpo mais cheio sim, elas nunca vão ser Gisele Bündchen, mesmo as que fazem a cirurgia bariátrica, né? Achando que vai ficar num corpo magérrimo, talvez não fique, porque nós temos um outro corpo. Só que esse corpo ele não é aceito. Esse corpo ele não é visto como adequado. Então, desde muito cedo, você ouve que você não está dentro de um padrão e que você não pode comer e que se você comer, você não vai ter o casamento perfeito, né? Você não vai ter o homem ideal. Porque se você não estiver dentro desse padrão, você inclusive vai ser tirado do processo seletivo. Quantas pacientes trouxeram pra gente nas entrevistas, né? Eu sei que tecnicamente eu sou muito melhor. Eu sei que tecnicamente eu tenho muito mais condições do que aquela pessoa, e quantas vezes eu fui tirada do processo seletivo. Por quê?
porque talvez eu não estivesse no padrão. E aí a gente vai olhar, né, doutor, desde a questão da criança, né, que não tem mais nome, né, o gordinho, a baleinha, a bolinha, aquele lá, né, passa a ser a referência, e tudo aquilo a pessoa vai engolindo, né, aquele que na hora da atividade física nunca é escolhido. Não por que será que não é escolhido? Porque é estigmatizado de que estar acima do peso você não é ágil. E é uma mentira. Você tem grandes dançarinos que são obesos. Você tem pessoas que estão no esporte que estão acima do peso. Mas é estigmatizado. Então, eu imagino que essa pessoa ela vai construindo o quê? Uma autoestima muito baixa. Né? Ela vai construindo uma autoestima de que ela não faz parte desse contexto. Fora as questões vexatórias. Eu lembro de uma paciente, até da operadora. Ela falou que passou o casamento inteiro da filha dela em pé. E aí eu questionei por quê. Ela falou assim, porque as cadeiras não me cabiam. E eu tinha medo daquela cadeira, de eu sentar e ela abrir as pernas. Então, assim, a estrutura não comporta. Então, assim, até a estrutura tira a gente da festa do casamento da filha. Né? Então, aí a gente vai construindo essa pessoa que chega lá pra gente na cirurgia, vendo a cirurgia como a solução da minha vida, a que vai trazer o meu marido, a que vai trazer a oportunidade de emprego, a que vai me tirar de um lugar, né? E quantas vezes, por isso que eu falo, se a gente não mergulhar nisso, ele só vai fazer a cirurgia e não vai ser isso que vai trazer o marido, o emprego, mas foi construído isso para ele. Acho que o primeiro ponto estaria no entendimento da importância da saúde mental, na percepção de si mesmo e da importância de tratar a obesidade como uma doença que leve a um grupo de outras doenças até mais graves, e a sobrevida do indivíduo ela fica ceifada, né? Uma sobrevida menor. Você trouxe o tema de uma forma muito sensível, até porque eu vou lançar aqui uma pulguinha atrás da orelha, né? Eu acho que a partir do momento que nós deixamos de cuidar de nós mesmos, onde eu como de forma irresponsável, eu entendo que eu estou acima do peso, que eu desenvolvi hipertensão e eu não foco nisso, e lógico, por trás disso tem N fatores, e a Paula colocou muito bem, isso não deixa de ser um suicídio inconsciente. Então essa sensibilização ela é importante, a busca da saúde mental no meio de uma sociedade onde o ritmo ele é frenético, onde o ser busca fora de si o seu prazer e esquece de si em prol do outro e não de si mesmo, isso abre brecha para a insatisfação. E aí, lógico, se o indivíduo já tem um fator genético, uma predisposição, um histórico de risco, um ritmo de vida, porque a obesidade ela está presente numa idade produtiva, mas cada vez mais a gente sabe que nos jovens, né, adolescente, criança, que é uma preocupação nacional sobre isso, sobre a questão do Ministério da Saúde trabalhando com campanhas que melhorem a alimentação dos pacientes e que com isso haja uma conscientização da saúde mental. Dentro desse contexto, Paulo, eu queria, se possível, você explicasse o que seria então a fome emocional, que é um ponto importante, né? Por que é que eu como sem fome? O que seria isso, pensando numa população que não sabe por que come e muitas vezes não sabe o que come? Se está comendo problema, se está comendo nutriente ou se está suprindo uma necessidade afetiva. Porque comer é muito bom. Ninguém aqui está dizendo que não devemos nos alimentar. Existe uma diferença entre comer e se alimentar, que aí depois no módulo sobre nutrição a gente pode explorar mais isso, mas eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouquinho sobre a questão da fome emocional. É importantíssimo, até porque, né, eu estou dizendo que a maior parte dos pacientes não come por fome física e come por fome emocional. Gente, nós não somos criados a dar conta das emoções, né? Então, assim, até esse ritmo frenético faz com que a gente vá vivendo no automático. Então, eu tenho que ir, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. E nós não somos orientados e trabalhados as emoções, né? Então, desde pequena, a gente tem que orientar as crianças a nomear os seus sentimentos. O que ela está sentindo? Eu estou sentindo raiva? Ok, não tem problema sentir raiva. Eu estou sentindo tristeza, vamos entender o porquê que isso está acontecendo com você, né? E a gente muitas vezes vai dizendo, não pode sentir raiva, tristeza, principalmente sentimentos ruins, né? Não pode. Pode sim, a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir medo, a gente pode sentir frustração, alegria, faz parte, né? Até o Divertidamente aí, tivemos o Divertidamente 2,
onde falava, né, da importância da gente ter todos esses sentimentos e olhar para todos eles. Então, nós já somos criados a não olhar para essas questões. Não, então, afeto, sentimento, não olha. Então, o que, que a gente aprende? Se eu tenho algum desconforto desde pequeno, tá? A mãezinha que tem o bebê, eu sou mãe, eu sei como é isso. A gente não tem um time de qual momento que aquele choro é de fome, ou que aquele choro é de uma cólica, ou é de um desconforto. Então, toda vez que o neném chora, a gente dá o peito. Chora, dá mamadeira, chora e faz, né, vai lá dando de comer. Depois de um tempo, a gente vai criando uma sensibilidade que a gente entende que aquele choro é da fome, que aquele choro é da dor de barriga, que aquele choro é de algum desconforto. Mas só que a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande. E essa a gente vai pegando mãezinhas adoecidas também. Então, ela vai entendendo que tudo é comida. E essa criança vai entendendo que toda vez que ele tem algum desconforto, vai vir algo para alimentá-lo. Né? E essa criança ela vai crescendo, então ela vai passear com a mãe no shopping e aí a mãe fala, não dá para comprar esse brinquedo, e às vezes ele vai cair no chão, porque faz parte, né? Ele vai nos desafiar, e essa mãezinha fala assim, calma aí que a gente passa ali no McDonald's e dá um lanchinho. Né? Então ele tem um desconforto, às vezes a mãe ajudar ela a lidar com aquele não, porque tem que ter limites, hoje não é para lidar com, não vai ter o presentinho, ela substitui o presentinho pelo lanche do McDonald's, pelo sorvetinho não sei da onde, e aí essa pessoa, ela vai criando no cérebro dela marcas que a gente chama marcas minêmicas, que toda vez que ela tiver um desconforto, toda vez que ela tiver que lidar com um não, toda vez que ela tiver que lidar com uma frustração, vem alguma coisa para aliviar. Então, por que que a gente come as emoções? Porque fomos criados, e aí de novo a gente volta lá na infância, né? A gente foi criado e foi marcado no nosso cérebro. 60% dos nossos comportamentos do cérebro, eles são automatizados. Então o cérebro vai automatizando para não virar estresse. Então, o que que acontece? Vamos lá na lembrança. O que que acontecia quando tinha um desconforto? Porque a gente tem aquele frio na barriga, né? A gente tem aquela coisa, nossa, hoje o dia não tá legal. O que que acontecia nessa época? Minha mãe me dava comida. Eu tomava um lanche, eu comia. Óbvio que a gente está falando só do aspecto psicológico, a gente tem a nutricionista que vai falar de questões nutricionais, né? Mas a gente também, com mais estresse no nosso corpo, a gente tem mais cortisol aí, né? Para lidar, né? E, consequentemente, a gente tem também uma necessidade, o corpo está ali, né? Pronto pro estresse, a gente está pronto ou para briga ou para fugir, né? Ou foge ou luta. E aí esse corpo está precisando de mais energia, consequentemente ele vai precisar de mais comida, né? Então, de preferências mais calóricas, né? Tem um porquê aí, a nutricionista, ela tem total condição de falar isso, não é minha área, mas tem também essa questão química, tem a questão das marcas minêmicas, mas a gente tem a questão química, que faz com que se eu tô estressado, se eu sou ansioso, se eu sou deprimido, com todas as questões que eu tenho que dar conta, eu tô com o nível de estresse lá em cima. Consequentemente, tem um buraco. Por isso que o paciente fala, nossa, eu estou ansiosa, eu tenho que comer. Fica um buraco aqui que não tem fim. Um buraco que não tem fim. Fora o paciente que vai ganhar peso. Tem muito paciente que ganha peso quando ele desenvolve uma depressão, quando ele tem um quadro psiquiátrico. Nossa, eu sempre fui magérrima, mas de repente por conta da depressão, por conta de tudo isso, né? O nível de estresse está muito alto, o corpo está o tempo todo ali para fuga, para luta, precisando de mais energia. O sistema de recompensa por estarmos deprimidos. A gente faz muita coisa que não é mais prazerosa, né? Eu deixo de dançar, eu deixo de sair, eu deixo de curtir. E aí a única fonte de prazer é o alimento, né? Então o sistema de recompensa tá aqui falando, eu quero recompensa, eu quero alguma coisa. Entrou o chocolate, entrou o hambúrguer, entrou a pizza, isso aqui começa, descobrir. A única fonte de prazer que a Paula me dá para este corpo é a comida, então o cérebro vai pedir. Olha quanta coisa que o paciente tem que lidar. Ele tem que lidar com as coisas lá da infância que ele foi estruturando, ele tem que lidar com o corpo, próprios hormônios pedindo, né? E ele tem que lidar com o sistema de recompensa, falando assim, eu quero recompensa, não é na maçã não, é na barra de chocolate. Então a gente precisa olhar com bastante profundidade e muito respeito também, né? É só fechar a boca? Fecha a boca que você emagrece, não. É também olhar para essa questão alimentar, mas não é só. É bem complexo, e um dos pontos essenciais
para isso aí, a repercussão disso com o tempo. A gente viu muito nos pacientes a questão que você citou no início da nossa conversa, a questão da autoimagem. Queria que você falasse um pouquinho sobre os distúrbios de imagem, de onde vem isso, uma vez que eu tenho distúrbios alimentares e como é que eu me vejo, não é? Eu relatei num outro encontro o exemplo de um paciente operado de bariátrica, que ele era um segurança de uma empresa e ele foi contratado porque ele era grande, né? Segundo a empresa, ele era grande, acima do peso. E esse paciente foi para o nosso processo clínico e cirúrgico, só que ele entrou numa depressão profunda e em cada consulta que ele via comigo, ele vinha com 5 ou 6 casacos e só chorava e não falava. E quem falava era a esposa dele na consulta. Então, o uso isso em dia quente, né? Eu já relatei isso no outro encontro. Em dia quente ele usava, sobretudo, para ser visto de forma grande, porque na empresa ele já sofria, o que antes sofria por ser obeso e grande, ele passou a sofrer na empresa um preconceito por ser magro e fraco, e naquele posto de segurança ele não dava confiança para os seus colegas. Então a imagem corporal também é um ponto importante, e isso eu trago esse tema porque expectativa e realidade, principalmente em cirurgia bariátrica, eu desenho uma pessoa ideal que eu quero atingir, mas eu não olho o caminho pelo qual eu preciso seguir para atingir esse objetivo, que é a saúde, não é apenas o emagrecer. Comenta um pouquinho sobre essa questão da imagem corporal. Os transtornos de imagem corporal também são muito presentes, né? Gente, não é o que eu enxergo no espelho, não é o ocular, né? Se for só o que o olhinho me faz enxergar, não. O que eu enxergo é uma construção. Então, não é só o que o olho vai ver, é uma construção psíquica. Então, para essa pessoa, né, o peso, estar acima do peso era sinal de fortaleza, era sinal de potência, era sinal de status, né, de conseguir estar onde ele galgou para chegar. Então, quando esse paciente, né, de uma hora para outra, por isso que a cirurgia bariátrica, a gente tem uma redução importante. E se ele não faz um pré-operatório bem feito e continua, né, porque geralmente os pacientes somem, né, porque daí ele já começa a emagrecer, ele consegue amarrar o sapato, a roupa tá legal. E se ele não faz acompanhamento, a gente não vai ajudando ele a se reconhecer. Então, os transtornos de imagem, ele precisa se reconhecer psiquicamente. Então, assim, eu vou pedindo sempre pro paciente, passa o creme, toca o corpo, olha no espelho, que é um grande desafio. Eles não conseguem se olhar no espelho, eles não conseguem se tocar. Então, a gente precisa, sim, ajudar o paciente a entendendo que o corpo dele está mudando. E essa mudança, às vezes, gente, muito antes, né? O paciente, inclusive, doutora Eira, não é depois que ele faz a cirurgia. Muitos pacientes chegam com a gente e ele fala, eu não tenho noção da dimensão do meu corpo, né? Eu sei que eu tô obeso quando eu olho a foto. Ou eu sei que eu estou obeso quando a pessoa fala. Ou a gente tem o contrário, né? Que é aquela pessoa que tá magra e se sente obesa. Então, é muito presente o transtorno de imagem. Por quê? Porque ele é construído não pelo aquilo que eu tô vendo, mas qual é a construção de um corpo perfeito, qual é a construção do ser forte, qual é o modelo de segurança, principalmente de alguns pontos de segurança, é uma construção social. A gente vê uma pessoa mais franzininha? Não, logo que a gente fala no segurança, principalmente de alguns lugares mais potentes, a gente vai pensar numa pessoa forte, né? Massa. Isso, se a Paula tem essa construção, a sociedade tem essa construção, essa pessoa também tem essa construção. Então, a gente vai construindo imagens e desconstruir rapidamente, porque daí eu convivo com essa minha imagem há anos, aí de repente eu faço uma cirurgia ou qualquer tipo de intervenção que eu venho perder peso muito rápido, e o meu cérebro ele não teve o tempo suficiente para ele construir a nova imagem. Então, se ele não teve tempo de construir a nova imagem, consequentemente, esta pessoa ela tende a ter um transtorno de imagem, que é não se enxergar como realmente ela é.
Então, tem casos aí que a gente vai ter que entrar com intervenção medicamentosa, tem casos que a gente vai usar técnicas, né, que eu tô dizendo, tira foto, né, vai acompanhando o seu progresso, passa o creme, olha no espelho, né, a gente vai ajudando o paciente com algumas intervenções e se reconhecendo, porque o reconhecimento do corpo e da nossa imagem é complexo. A gente está falando do peso, mas a gente vai falar isso com a idade, a gente vai falar isso de diversas fases, né, da nossa vida. Da gente não nos conseguir enxergar da forma que realmente nós somos. Mulheres lindíssimas, pessoas lindíssimas que chegam no nosso atendimento e falam, não, eu sou feia, né? Por quê? Porque ela tem uma construção que não é o que ela está enxergando, que nós estamos enxergando, né? Eu acho que a gente pensar sobre isso, né? O quanto a gente precisa construir, ajudar o paciente a construir a imagem que ele realmente é. Não é uma missão fácil, mas é importante. Excelente, Paulo. Eu acho que o que você trouxe de conteúdo só veio a engrandecer o nosso objetivo, que é sensibilizar a população. E aí eu volto a dizer que a obesidade não é uma questão só de peso no corpo, mas eu diria que é uma mancha na alma e que tem que ser carregada de forma com muita atenção, com importância, porque o ser humano ele é tridimensional entre mente, corpo e alma, então a gente precisa se cuidar. Só queria agradecer a tua presença e dizer que temos novos projetos pela frente, quem sabe com isso vamos nos reencontrar, inclusive citando que a Paula participou de capítulos de alguns livros no aspecto comportamental, então ela tem também um espaço belíssimo que a gente depois vai passar os contatos da Paula para que possa auxiliar os nossos pacientes e, acima de tudo, nós vamos ter um novo encontro focando a discussão ampla, multiprofissional, no final desses módulos aí da obesidade. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem fortalecendo a importância do Setembro Amarelo, né? Dados oficiais do Brasil por ano, para aqueles que são registrados, nós temos 400 mil suicídios por ano no Brasil, dados recentes aí publicados por órgãos oficiais, o que nos sensibiliza a atenção disso. E quantos desses pacientes também não estão na situação da obesidade, onde a gente vai buscar transtornos da infância que levaram comportamento na fase adulta e que trouxeram marcas, né? Então, só queria agradecer esse momento que foi essencial na sensibilização do indivíduo em relação ao autocuidado, né? Eu digo sempre que amor próprio é só o indivíduo que tem que descobrir. Ele não é comprado na esquina, ele não é vendido pela internet. É quando você pega esse refletor e dirige para dentro de você. E aí vai um ponto importante que a Paula colocou e que é essencial. O nosso dicionário do dia a dia tem que ter uma palavra não. Se eu não estou afim, se eu não posso, eu tenho a liberdade de dizer não nesse momento. Isso é amor próprio. Muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns, Paula. E uma frase para encerrar o nosso encontro. Frase? Gente, acho que não tem como a gente não olhar para os nossos pacientes mais de perto, né? Quem olha de longe tende a julgar. Quem olha de perto tende a se aproximar, né? Então, que a gente possa olhar o paciente que tem uma obesidade com um pouco mais de sensibilidade, com um pouco mais de atenção, se aproxima, né? Se aproxima. O distanciamento vai fazer com que a gente julgue, e o julgar não é importante. O trabalho do psicólogo é estar ajudando o paciente a se conhecer. Quem eu sou? Quais são as suas potências? E vocês são muito potentes, muito mais do que vocês imaginam. Vocês são pessoas que podem muito mais do que ser limitado por uma sociedade que vai dizer e vai ditar o que você pode. Não. Né? A gente sabe que pode. Então, se você quer dançar, vai dançar. Se quer ir para o esporte, vai para o esporte. Se quer tudo que vocês quiserem, vocês podem, mas desde que pratiquem o autoconhecimento. E aí vocês vão dizer, como assim? Eu não me conheço? Gente, muitos pacientes a gente pergunta quem você é, o que você deseja. Eles já deixaram de desejar, já não sabem quem mais são. Se nós pudermos, né, voltar a desejar, e para isso a gente vai precisar fazer o movimento do autoconhecimento. Então procure um psicólogo que vai te ajudar se você não estiver sozinho. Existem várias formas, né, de autoconhecimento,
Mas se não conseguir sozinho, tem profissionais para isso, né? A gente está juntos, o psicólogo vai ajudar nesse caminhar. E de novo, não julgue, se aproxime. Obrigado, Obrigada, Paula, mais foi um uma prazer, vez, um viu? prazer enorme. Excelente. E não deixem de se inscrever no nosso canal, de dar o like, de entrar lá e assistir esse encontro que será fundamental para o nosso dia a dia. Muito obrigado.